Olá, vamos começar? A questão hoje é: por que a gente passa por lutas, por fraquezas, mesmo buscando um caminho espiritual? Qual o propósito disso tudo, né? Pois é, uma pergunta que muita gente se faz. Exato. E hoje a gente vai mergulhar em um material bem interessante, um estudo bíblico que foca lá em Gálatas 5,17 e numa palavra grega específica, keimai. Queimai, isso. Nossa missão aqui é tentar entender o que essa palavra revela sobre, bom, sobre a luta espiritual, sobre talvez um propósito divino e sobre a natureza do mundo em que a gente vive. Tudo baseado nessas reflexões e passagens que a gente analisou. Certo. O ponto de partida é Gálatas 5,17. Lá diz que a carne e o espírito são opostos. A palavra grega para opostos ali é antikeimai, que, como o estudo aponta, vem de keimai. Exatamente. E o estudo que a gente viu explica que queimar significa, assim, basicamente deitar, ser posto, estar estabelecido ou até ser designado. Hum, Tipo, pensa numa coisa que foi colocada ali passivamente. Sei lá, um bebê deitado, alguém que foi sepultado, uma cidade que está num monte. Algo que foi posicionado, sabe? isso, essa ideia de estar posto, estabelecido. E o interessante, né, é como essa palavra, queimai, aparece em contextos bem diferentes na Bíblia, e cada contexto revela um pouco mais. Ah, tipo, onde mais? Por exemplo, lá em Filipenses 1,16, o apóstolo Paulo está preso, né? E mesmo assim ele diz: Estou incumbido, e a palavra ali é queimai, da defesa do evangelho. Puxa, mesmo preso. Sim, veja bem, a leitura que o material faz é que ele não via a prisão como um acidente, um problema só. Ele entendia aquilo como uma designação, um posto. Uma designação. Como assim? É, como se ele tivesse sido colocado ali, sabe? Um lugar estratégico de onde ele continuava o trabalho dele. E o estudo sugere que isso, na verdade, até ajudou a impulsionar o evangelho. Nossa, então a ideia central aqui, segundo esse estudo, não é só que as dificuldades acontecem, mas que elas podem ser tipo posicionamentos divinos, como se Deus colocasse a gente em certos lugares por um motivo. Precisamente essa linha de raciocínio. E isso conecta direto com outra passagem, 1 Tessalonicenses 3,3. Para isto, ou seja, para as tribulações, fomos designados. E a palavra é queimai de novo. Designados para tribulações. É forte isso. É forte. As tribulações, que o texto chama de eclipses, que não é só um probleminha, é mais uma pressão, sabe? Um aperto, são algo esperado nesse caminho. O estudo até lembra do caso de José no Egito. Ah, sim. A história de José. Foi na dificuldade extrema dele, na fraqueza aparente, que o poder de Deus se manifestou de forma clara e trouxe o livramento. O material também cita um testemunho pessoal de alguém que superou uma doença pela fé. E ilustra bem aquela ideia de 2 Coríntios 4,17, né? Que essa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória. A fraqueza humana como palco para o poder divino. Entendi. Faz sentido essa conexão entre ser posto numa situação difícil e um propósito maior, mesmo que seja doloroso na hora. Mas e a questão da lei? Como é que entra nessa história? Olha que interessante. Em 1 Timóteo 1,9, está escrito que não se promulga, adivinha a palavra? Kaimai, lei para quem é justo. Não se promulga, não se estabelece lei para o justo? Como assim? Os mandamentos não são feitos para quem já está andando no caminho certo, alinhado com Deus. A lei existe para quê? Para expor o pecado, para revelar um desalinhamento. Ah, então a lei serve para mostrar o problema. Exato. Um problema que, segundo o estudo, já existe na natureza humana, eles usam a expressão corpo do pecado. O estudo até usa uma analogia boa, o semáforo. Semáforo. Ele só é necessário porque nem todo mundo dirige corretamente por conta própria, né? Se todo mundo fosse prudente, talvez não precisasse. A lei seria como o semáforo. Ela regula e expõe a tendência ao erro. Boa analogia. Entendi. E como isso se liga com a história de Adão e Eva que o estudo também comenta? Então, o estudo conecta isso lá com Gênesis, sugere que a escolha de Adão e Eva não foi só comer o fruto proibido. Foi fundamentalmente dar ouvidos à voz errada, a voz da serpente, como diz o texto.
a escolha de a quem ouvir. Isso. E essa escolha, segundo a análise, estabeleceu um padrão de desalinhamento, de seguir um caminho que leva ao fruto da morte. E isso, por sua vez, tornou a lei necessária mais tarde, justamente para apontar esse desalinhamento e a nossa responsabilidade pessoal na escolha de quem ou que a gente escuta. Ok, então, que e mai pode indicar um propósito divino na dificuldade. E também a existência da lei para apontar o desalinhamento. Mas o estudo parece levar essa ideia de estar posto para um lado ainda mais intenso, né? Sim, leva sim. Lá em 1 João 5,19, a coisa fica bem direta. O texto diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz, queimai de novo, no maligno. O mundo inteiro está posto no maligno. É pesado isso. É bem direto, a interpretação do material é que não existe meio termo. Não há neutralidade. Ou a pessoa pertence a Deus, nasceu do Espírito, e aí o estudo compara com o trigo da parábola, Certo, o trigo. ou ela está posta deitada sob a influência do que o texto chama de maligno, aí seria o joio. O estudo até faz questão de lembrar que todos nós, antes de uma experiência espiritual transformadora, estaríamos nessa condição de joio. Nossa, é uma visão bem definida mesmo, essa dicotomia que o estudo apresenta. Quase como um campo de batalha espiritual onde tudo e todos estão posicionados, de um lado ou de outro. Mas, para a gente não terminar com essa nota tão pesada, o material conclui com uma imagem bem forte lá de Apocalipse, né? Cita é de Apocalipse 4:2. Eis armado queimai no céu um trono. Armado, como assim? É estabelecido, firmemente posto. Olha o contraste que o estudo aponta. Enquanto o mundo jaz queimai sob uma influência, o trono de Deus está lá, firme, estabelecido, armado queimai. Ah, entendi o contraste. Isso aponta, segundo essa análise, para a autoridade absoluta e final de Deus, apesar de todas as lutas, apesar da condição do mundo que 1 João descreve. Puxa, que percurso a gente fez com essa palavrinha, hein? Queimai, do sofrimento que pode ter propósito, passando pela função da lei, pela condição do mundo e terminando na soberania divina lá no trono. Exatamente. Se a gente for resumir a ideia central que esse estudo explora com Queimaí, é que ela revela uma tensão espiritual constante. Mostra como essa ideia de ser designado ou posto por Deus, a tribulação, a cripsis, a função da lei, a condição geral do mundo, parecem todas interligadas. A vida espiritual envolve essas pressões, essas lutas, mas tudo isso dentro de um quadro maior, onde existe um propósito e, no fim das contas, uma autoridade divina soberana estabelecida. Muito bom. Fica então uma reflexão final para a gente, né? Inspirada naquela discussão do estudo sobre Adão e Eva e a quem eles deram ouvidos. Se por um lado algumas dificuldades podem ser designadas, podem ter um propósito divino por trás, e por outro lado, a gente precisa ter muito cuidado com quem ou o que a gente conversa, as vozes, as informações que a gente deixa entrar na nossa mente e coração. Como essa dupla perspectiva pode, talvez, redefinir a maneira como a gente encara os desafios do dia a dia e as fontes que nos influenciam. Uma ótima questão para continuar pensando, sem dúvida. Como equilibrar a aceitação do que pode ser uma designação com o discernimento ativo sobre as influências que buscamos ou permitimos? Exato. Fica aí a reflexão.